assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia a você que está chegando, nos acompanhando aqui pela web rádio Estação da Luz, também pelo canal do Facebook da Estação da Luz, pelo YouTube. Um bom dia a você, que seja sempre bem-vindo, a sua audiência é muito importante para nós. Nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos, e a você por fazer parte dessa grande família universal, que é a nossa família, que é a família de Jesus. Tanto Jesus nos recomenda, né, amarmos uns aos outros, né? E aqui estamos, nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, mais um programa, iniciando aí, mais um programa, Construindo Pontes para a Eternidade, e nesta manhã nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, no seu capítulo 4, no item 2, né, falando aí de um assunto espinhoso ainda, muito espinhoso no nosso meio, que é a questão da morte, né? Mas tem também a vida e a morte. Então, temos aí as duas polaridades, uma que gostamos de falar sobre a vida e a outra que, às vezes, nós ainda negamos, queremos pular fora, né? Não falar tanto da morte, mas que é natural e é uma fatalidade para todos nós. Ela chega, nós não sabemos o tempo, mas é por isso que nós vamos estudar aqui, vamos trocar figurinha, vamos fazer experiências aqui, né, com os nossos companheiros que estão conosco aqui para falar desse assunto. E precisamos ser esclarecidos a esse respeito, afinal de contas, é o que nos espera na vida futura, é a partida da Terra, é a deixada do corpo físico, é adentrar nesse mundo nos prometido por Jesus, pelos amigos espirituais, como sendo a vida futura, né, a nossa verdadeira vida, onde todos nós devemos retornar. E para fazer uma viagem
e que ela seja bastante proveitosa, bastante boa nesse sentido, nós precisamos nos preparar, né? Arrumar a nossa mala, colocar a nossa bagagem, somente aquilo que vamos necessitar na nossa viagem, deixando tudo do lado de fora que não nos é útil, né? Então, é assim, meus irmãos, que nós vamos preparando para falar desse assunto, que precisamos estar esclarecido cada vez mais, pois ela vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para toda a humanidade. É a lei natural, é a lei de Deus, é a justiça divina imperando entre nós. Bom, vamos lá, então, cumprimentando os nossos ouvintes aí, lembrando que a Web Rádio Estação da Luz é a sua rádio, que emana paz, direto de Natal, para todo o planeta Terra, e nós temos aqui o apoio institucional da Casa Espírita Ceareiro de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará Mirim, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, em São Paulo, do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, de Brasília, do Brasil e do mundo, pois nós temos aqui na Web Rádio Estação da Luz, quase que em todos os estados aí, representantes que fazem programa conosco, né, ou participam de programas aqui conosco na Web Rádio e trazem assim, o apoio das suas casas, onde fazem os seus trabalhos, estudam, aprendem, ensinam nas suas casas espíritas. Então, nós agradecemos aí a todo o apoio, né, de todos os companheiros, não só do Brasil, mas também do mundo. Temos conexões diretas com o Japão, com os Estados Unidos, com a África, com tudo. Nosso amigo, e a quem mandamos um bom dia muito especial, Tavares, é um danado, como disse nosso amigo Amadeu, que já está aqui na sala, né? Vou roubando essa palavra dele. Nosso amigo Tavares é um danado. Ele abre portas aí para 1001 possibilidades. Então, bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia aos nossos companheiros de sala, Hugo, senhor Amadeu, ao nosso diretor, senhor Tavares, ao nosso querido e amadíssimo Alexandre Santos, que está se recuperando, que Deus possa, em sua infinita misericórdia, estar levando essas emanações de paz, de recuperação a ele, também ao Renato, para que logo possa estar conosco, nos ensinando cada vez mais, e a todos aqueles que estão nos acompanhando, onde quer que estejam, que Jesus possa nos abençoar nessa nova oportunidade, para que aqui possamos entender um pouquinho mais desse assunto tão espinhoso, tão delicado, que ainda é morrer. Mas não basta morrer, é preciso saber morrer. Muito bem, agora nosso bom dia vai primeiro para o Jovem há Menos Tempo. Bom dia, Hugo. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Amadeu, a todos que estão nos acompanhando na manhã de hoje. O Jovem há Mais Tempo. Bom dia, seu Amadeu. Bom dia, Delcio. Bom dia, dona Marília. Bom dia, Hugo. Bom dia, Tavares. Bom dia a você, meus irmãos e irmãs de Dia Espírita, e que as bênçãos e o amor do nosso Pai misericordioso e bom continue nos envolvendo sempre. Paz e luz com Jesus, meus irmãos. Amém. E agora estamos no nosso ninho, graças a Deus, depois da viagem que fizemos, né? Estamos todos alojados já de volta no nosso ninho, e aqui recebendo os amigos aqui, como o caso do seu Amadeu, aqui na sala, e bom dia, Tavares, também. Tavares, nós fizemos um evento, participamos do evento com ele ontem, ficamos aí até meia-noite, confabulando aí, né? Estamos dois danados. Então, vamos aí fazer as nossas preparações aqui, né? Como sabemos, todos os nossos trabalhos são regidos por preces, por harmonizações, né, dos ambientes, e nós tiramos aqui do livro, Conversando com Leon Denis, uma pequena mensagem para reflexão e a prece inicial do programa. E a mensagem traz aí como título a dor, né? O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Olha que pequena mensagem grande, né, gente? Né?
esse trocadilho aí, mas nós sabemos que precisamos ainda evoluir bastante para entender esse processo da dor, né? Passamos pela dor, adquirimos novas experiências, refletimos e vamos avançando. E a cada dia vencendo obstáculos do nosso caminho. Bom, agora você faz a preparação? Faço. Marília vai fazer a nossa prece inicial aqui. Vamos assim, já pedindo a toda espiritualidade que possa nos amparar, nos fortalecer mais esse dia, mais essa manhã. Vamos invocando também a presença da nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos amparar no seu manto azul de luz, nos carregando em seu colo amorável de mãe, que é não só de Jesus, mas de toda a humanidade. Vamos também elevando os nossos pensamentos até o nosso mestre amado, modelo e guia da humanidade. E que assim Jesus, com seu amor imenso, possa nos conduzir aos braços do nosso Pai, para que possamos estar nos mentalizando de joelhos diante do nosso Pai, rogando a Ele que nos dê a sabedoria para estarmos passando por aquelas dificuldades que não podemos mudar, mas ter também a compreensão e sabedoria para mudar aquilo que está ao nosso alcance de mudar, e que Ele possa nos abençoar, e mais esse dia, e mais essa oportunidade que nos foi dada, para que assim possamos estar tirando o melhor que podemos do nosso dia, da nossa vida, com aprendizado, mas, acima de tudo, colocando em prática aquilo que está ao nosso alcance. E assim já vamos louvando ao nosso Pai com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem. Então vamos pedir aí o nosso filho, né, o nosso companheiro aqui de caminhada, filho do coração, filho do sangue, né, da genética e espiritual, Hugo, para que ele possa fazer aí uma leitura do Evangelho. E o comentário fica com o nosso querido Amadeu. Vamos lá, eu vou ler uma pequena mensagem aqui do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, pois atrasa o seu progresso moral. Cabe ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é necessária mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que todos os seres humanos coloquem todos os seus cuidados para combaterem-no em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, portanto, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as sagradas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? E disse ele aos judeus, esse homem é justo, porque vós quereis crucificá-lo. E, no entanto, deixa que eles o levem ao suplício. A esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo não deve ter cumprido ainda toda a sua missão. E a vós, os novos apóstolos da fé, os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de eliminar esse mal, para que se dê ao cristianismo toda a sua força, para tirar os obstáculos do caminho que prejudicam sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ele possa subir na escala dos mundos, já que é tempo da humanidade vestir-se de sua toga viril, para o que é necessário primeiro expulsá-lo do vosso coração.
Muito bem, Delcio, Dona Marília, Hugo e vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz, também no Facebook e no YouTube. Esse texto ele é autoexplicativo e nos leva a profundas reflexões. Porque o próprio Jesus anuncia, na palavra do apóstolo, do evangelista, que devemos direcionar todas as armas contra o egoísmo, porque o egoísmo, filho do orgulho, é exatamente o oponente, o contrário da caridade. Se está aí na doutrina, se está no evangelho, se Jesus disse que fora da caridade não há salvação, ou melhor, Paulo disse que fora da caridade não há salvação, nós precisamos direcionar todos os nossos esforços no sentido de praticarmos a caridade uns para com os outros. E é por isso que Jesus mandou nos amarmos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. E aí está uma das maiores demonstrações de caridade, amarmos uns aos outros e aos nossos inimigos, orando, vigiando por eles. Não é trazê-los ao convívio do nosso relacionamento mais íntimo, mas orar por eles. Essa é a receita que nos traz. E o egoísmo, o que é que faz? O egoísmo é exatamente essa lepra que ainda hoje atordou a humanidade, nos trazendo exatamente a vaidade, o orgulho, as discordâncias, os absurdos que tem se observado ao longo da nossa caminhada. Diz a espiritualidade que todas essas torpezas têm a base no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Então, essas chagas da humanidade, como diz o texto, precisam desaparecer para que a Terra possa evoluir progressivamente. E é exatamente o que está acontecendo agora. Esse livro que está circulando aí, esse último livro de Divaldo Pereira Franco, Rumo à Regeneração, os irmãos espirituais já socorreram os principais líderes desses movimentos movidos pelos sentimentos inferiores do egoísmo, da vaidade e do orgulho, já foram recolhidos. Mas, mesmo assim, esses que estão soltos por aí estão fazendo uma gazarra insuportável. Estão atentando contra tudo e contra todos para se manterem em evidência, gerando desarmonia, gerando sofrimento, gerando atropelo em nossas vidas. Tenhamos paciência, tenhamos paz, porque com absoluta convicção, Jesus está no timão. Ele está conduzindo a nave terrena. Portanto, tudo vem a seu tempo. Um dos graves problemas da humanidade é essa intempestividade da gente querer as coisas tudo à nossa maneira no momento que julgamos que deve ser feito. Mas Deus está no poder, Jesus está no comando, a espiritualidade conduz as coisas dentro do maior equilíbrio. Por quê? Tudo acontece no devido tempo, porque eles sabem o que é necessário. Não para apenas sanar o problema, porque sanar o problema para Jesus, para o nosso Pai, é uma coisa muito natural. Mas há todo um ensino e aprendizado com isso que está acontecendo, para que nós nos conscientizemos do nosso papel aqui no orbe. O que é que nós estamos fazendo? De onde viemos, por que estamos aqui, para onde queremos ir? Aí nós vamos entender o contexto que foi lido agora tão bem pelo nosso irmão Hugo, e vamos tratar daqui a instante na questão do estudo do Livro dos Espíritos, a vida e a morte. Aí vamos desdobrar essa linha de raciocínio, porque ali nós vamos chegar à conclusão de que Deus é misericordioso e bom. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão. Era esse o ponto de vista que eu tinha com relação ao ponto evangélico desta manhã. Bom, então muito bem feitas as considerações, né, as reflexões aí sobre o tema do Evangelho. Nós vamos dar início aqui, agradecendo aos amigos que participam. Já temos o nosso querido Carlos Eduardo aqui nos dando um bom dia. Bom dia, bom trabalho e estudo a todos, para todos nós. Temos o Rogério Oliveira dando um bom dia para todos. A gente agradece a audiência, né? E vamos iniciando aí nesse contexto. Hoje nós temos aí da pergunta 68 a 70, para que a gente possa refletir sobre esses assuntos aqui do Livro dos Espíritos. E a pergunta 68, ela é bastante sintética, né, nessa questão em qual Kardec aí busca esclarecer, e os Espíritos respondem. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos
E a pergunta é simples, a exaustão dos órgãos, mas na 68 ele vem complementar dizendo, é outra pergunta, pode-se comparar a morte, a cessação do movimento numa máquina desarranjada? E os espíritos dizem sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Bom, com essas duas perguntas aqui, feita a leitura e as respostas, nós já vamos convidando aí o nosso querido Amadeu para já adentrar aí nessas reflexões e falar, né? E deixar para nós aí tecer seu raciocínio a questão desse assunto. Muito bem, seu Delso, Hugo e dona Marília, e vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz. Realmente, as duas perguntas são extraordinárias, mas a gente precisa compreender a misericórdia divina para todos nós. Lá na frente, nós vamos estudar, eu já vou dar um passo lá na frente, na questão 83, onde se responde sobre a origem e natureza do espírito, para que a gente tenha uma ideia. Para que a gente tenha uma ideia do que seja esse contexto que a espiritualidade está nos trazendo. Me deixe 2 segundinhos aqui. Nós vamos entender essa caminhada, pensando da seguinte maneira. A obra de Deus é perfeita em toda a sua extensão. Deus não criaria os seres humanos simplesmente por diletantismo. Cria e depois extingue por brincadeira. Ele estaria brincando com a sua criação? Não dá para se conceber essa pequenez na essência divina. Vamos pensar que tudo tem um objetivo na criação do nosso Pai. Diz o nosso irmão Edgar Armand, no livro Exilados de Capela, e diz também Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Deus não cria o espírito pronto como nós estamos aqui. Ele cria um princípio inteligente, uma energia, aí não sabe definir, porque a própria espiritualidade, abrindo um parênteses, Kardec perguntou a São Luís o que é o espírito, e São Luís respondeu a Kardec que ainda era muito cedo para nós sabermos o que somos. Ainda não é possível sabermos o que é o espírito. E lá na frente da questão 78 a 80, por ali assim, nós vamos ver exatamente essas definições. A nossa natureza ainda não comporta saber de que nós somos compostos. Quais são os elementos que compõem o espírito? Nós sabemos que a estrutura perispiritual é extraída do fluido cósmico universal e essa composição se dá de acordo com a necessidade do espírito onde ele vai interagir. Ele faz as manipulações, ele faz as adequações da sua estrutura perispiritual de conformidade com o local, com o orbe onde ele vai interagir. Mas, voltando à nossa questão, não nos foi possível sabermos ainda de que somos compostos, nem mesmo que somos. Mas algumas coisas já foi possível sabermos. Quando eu me referi a Edgar Armand e a Emmanuel, ele nos diz que Deus nos cria, com a sua infinita misericórdia, um princípio inteligente, uma energia que eles denominam de princípio inteligente. Essa energia tem suas primeiras experiências no reino mineral, passa por todo o processo evolutivo daquele reino que é vivo, depois dá um pulo extraordinário e aparece no reino vegetal. Depois, no reino vegetal, ele pula novamente, aparece no reino animal. Quando atinge todo o ápice desse reino, a exemplo dos anteriores, ele aparece em condições de encarnar pela primeira vez. Ora, o tempo que isso leva, uma média de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Isso é um tempinho, isso é uma média de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ora, quando nós lemos o livro de J. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, nós vamos encontrar ali informações extraordinárias. Dentre elas, nós vamos encontrar ele explicando o porquê no reino vegetal nós vamos encontrar algumas plantas sensitivas que já são capazes de
se recolherem quando você toca nelas. São as sensitivas. Você toca, ela já se recolhe. E aí ele diz que ali estão sendo iniciados a criação dos estímulos, dos reflexos condicionados. Aí você passa para os animais, você vai ver, por exemplo, você matar uma mosca que está em cima da mesa, está na palma da mão em cima, você quebra a mesa e a mão e ela voa, vai embora. O instinto de sobrevivência movimenta aquele inseto e qualquer coisa. Pega uma vara e vai dar uma ripada num cachorro, você não vai acertar, a não ser que você der na horizontal. Mas se você der na vertical, perdeu seu tempo. Ele foge. Então, isso está sendo, segundo Herculano Pires, ali estão sendo preparados os nossos estímulos, os nossos reflexos condicionados de hoje. O respirar, o pensar, o falar, essas coisas que a gente faz, sem ser necessário a gente idealizar como vão acontecer, porque elas acontecem automaticamente. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a criação do Pai num franco processo evolutivo. Aí você vai lá no Evangelho, no capítulo 2, a vida futura, que parece, à primeira vista, um contrassenso a tudo aquilo que Moisés recebeu lá 2.200 anos antes de Jesus. Moisés recebeu a incumbência de tirar o povo da escravidão, povo vicioso, daqueles no clima de servidão, retirado, perambulou pelo deserto durante 40 anos, até encontrar, em 1947, a pátria Israel. E aí é bom lembrar que essa pátria Israel foi consignada por um brasileiro, Afonso Aranha. Ele, como o primeiro dirigente da ONU, instituiu a pátria dos israelenses. Aí apareceu ali a terra prometida, o objeto da felicidade daquele povo que foi extraído da servidão no Egito, 1.200 anos antes da vinda de Jesus. Ora, mas Jesus diz que a felicidade da humanidade, ele não se refere mais ao povo, o povo judeu, ele se refere à humanidade. A felicidade da humanidade não está neste mundo, está na vida futura. E é exatamente nessa vida futura que a gente se reporta nesses dois tópicos que o nosso irmão Delcio tratou agora. É exatamente a vida futura que nos aguarda, onde nós vamos encontrar a essência da criação divina. Porque é na vida futura que nós vamos compreender que a nossa verdadeira vida lá é a vida espiritual, e que aqui na Terra nós estamos passando determinadas temporadas de conformidade com o planejamento lá no mundo espiritual. E aí é muito importante a gente ter essa compreensão, porque quando a gente estuda no livro Missionários da Luz, a preparação para uma reencarnação, e nesse caso a de Segismundo, nós vamos ver a trabalheira que a espiritualidade tem para, com base na ficha kármica de cada um de nós, preparar a nossa reencarnação. E essa reencarnação vai ser um reflexo daquilo que nós fomos no passado. Por isso nós estamos vivendo o que preparamos. Estamos preparando o que queremos ser amanhã. Ora, naquela reencarnação está ali consignado o que nós vamos passar aqui na Terra. As vicissitudes, as dificuldades, as oportunidades de crescimento, etc. Mas isso nos reporta exatamente a voltar novamente à vida futura, se cumprir a tarefa que viemos executar aqui, voltávamos mais enriquecidos. E aí tem uma quantidade enorme de informações do plano espiritual, histórias de espíritos que conseguiram cumprir suas tarefas e outros que foram envolvidos pelos prazeres, pelas coisas da vida material. E aí entra exatamente a vaidade, o orgulho, e principalmente o egoísmo, e se perderam. E aí se encontram no plano espiritual, muitos deles já sem a forma humanas, se ovoidizam, se tornam verdadeiros manipulados pelas mentes menos infelizes, e isso leva a trabalheira enorme à espiritualidade amiga para recuperar aquela criatura, trazê-la às condições humanas. Então, nós vamos perceber, como diz lá na questão 83, que, na verdade, a nossa essência ainda não nos é possível saber. Ah, mas nós vamos saber disso? É claro que vamos.
Porque basta a gente ir lá no Livro dos Espíritos e verificarmos da questão 100 e a questão 113, nós vamos encontrar as informações dos espíritos impuros. Quem são os espíritos impuros? São aqueles que saem das mãos do Criador, tendo suas primeiras experiências encarnatórias, movidos exclusivamente pelo instinto. Mas aí o processo evolutivo vai conduzindo-os até a 13ª classe, que é justamente a dos espíritos puros, que se transformam exatamente nos executores das ordens divinas. Aí lá na questão 83, na 81 a 83, pergunta o que é que vai acontecer. E aí o espírito morre? Ora, naturalmente não. O que deve morrer, na verdade, é o corpo físico, e isso é do nosso conhecimento. Nós sabemos que o corpo físico morre. Mas imaginou, por exemplo, depois de toda essa trajetória evolutiva, depois que a criatura se torna os executores das ordens divinas, aí Deus acaba com um brinquedo? Isso seria uma maldade, seria um criador extremamente agressivo e desrespeitoso com sua própria criação. Naturalmente, nós vamos assumir outros papéis na criação divina, executar as ordens de Deus, porque estamos ligados diretamente à sua essência, como é o caso de Jesus. Mas, na verdade, o espírito não deve morrer. E há uma compreensão a nosso entendimento, de certa forma, troncha, né? As pessoas, não, mas o espírito não morre, porque o espírito é eterno. Gente, quem é, na verdade, eterno é Deus, porque é incriado. Deus não teve princípio, não tem meio nem fim. Ele é a essência divina. Por isso, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Deus não é eterno. Mas nós somos imortais, o espírito não morre. A gente deixa uma vestimenta já usada, que não serve mais de conformidade com o planejamento, retornamos ao plano espiritual, mais enriquecidos ou não, dependendo do que a gente tenha feito aqui, mas o espírito continua vivendo, e retornamos depois para outras experiências, muitas vezes para completar aquilo que não conseguimos concluir, e outras vezes para começar novas atividades. Ou pagando os débitos dos nossos erros e expiações, muitas vezes tenebrosas, ou voltamos em condições como propostas escolhidas pelo próprio Espírito para vivenciarmos experiências nobilantes, auxiliando uns aos outros e evoluindo mais rapidamente. Mas que nesse contexto, a meu ver, nós temos uma visão do que seja o Espírito. A morte, na verdade, que a gente se apavora com ela, eu acho que vem de uma cultura que nos foi criada quando nós passamos lá pela nossa Igreja Católica, com todo apreço a nossa Igreja Católica, nós passamos por ali, e eu lembro que eu era pequeno, e aí minha avó me dizia, que eu fui criado com minha avó até os 10, 12 anos mais ou menos, e ela me dizia que o filho que não obedecia os pais, à noite as almas vinham puxar nos pés. Aí era cruel, porque eu só sei dormir com os pés descobertos, e eu vivia um drama, porque eu tinha medo que os espíritos puxassem meus pés, e eu tinha um cuidado danado durante o dia de não fazer coisa errada para não ser importunado à noite, né? Então, essa cultura de medo da morte, ela está condicionada em nosso subconsciente, assim como nos espíritos que retornam ao mundo espiritual, em função do estágio que nós nos encontramos. Por quê? Porque foi criada uma dicotomia de céu e inferno. E isso realmente tem levado muita gente ao verdadeiro pandemônio. O irmão Bezerra Menezes me contou certa vez, uma instrução muito, muito salutar, lá na casa do nosso irmão João Cicino da Costa, fundador da casa, e que trabalhava com o irmão Bezerra. O irmão Bezerra dizia, meu filho, tal dia você vai lá na casa do médico, eu quero falar com você. E aí eu estava lá bem antes da hora marcada. Aí ele chegava, através do médico, sentava lá na cadeirinha, eu sentava no sofá, e a gente ia confabular as mais variadas coisas. Foram momentos extraordinários, e que eu, às vezes, me perdia nas perguntas tão corriqueiras, quando poderia ter adentrado em coisas mais úteis. Mas tudo a seu devido tempo, como eu disse anteriormente. E o irmão Bezerra me disse uma coisa muito interessante. Essa dicotomia de céu e inferno que a gente cria, esse medo da morte que a gente tem, em função do medo de ir para o inferno. Ele disse, olha, o céu e o inferno não existem. São estados da alma de cada um de nós. São estágios que a alma da gente vive. Por exemplo, quando nós desencarnamos,
é muito natural que o espírito passe um determinado tempo em recuperação para compensar ou readquirir as energias gastadas durante o desencarne. A gente passa naquilo que ele chamou de tupor da morte. A gente fica lá em repouso no plano espiritual até adquirir condições de fazermos a prestação de contas. E aí nós somos chamados por um preposto de Cristo, isso naturalmente numa escola, numa colônia, num hospital espiritual, e aquele benfeitor vem fazer a nossa prestação de contas, vem receber a nossa prestação de contas. E aí ele projeta a nossa tela mental, e ali na nossa tela mental, desde o nascimento, desde o momento que a gente abriu os olhos e começou a perceber as coisas, até o momento do desencarne, estão consignadas ali todas as imagens das tronchuras que nós fizemos. Os erros, as oportunidades perdidas, a promiscuidade que tenhamos adentrado, tudo que nós fizemos de negativo vai estar consignado ali, aparece lá naquela tela. E aí, meu irmão, a vergonha que nós passamos diante dos benfeitores espirituais, do nosso anjo protetor, do protetor da gente, que está ali ao lado acompanhando, o sacrifício que a espiritualidade teve de nos conduzir na justeza, no caminho reto, e a gente se perdeu nas besteiras, movidos pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Então, essa dor moral, que é aquele fogo que queima sem queimar, ali é o inferno, um estado da alma, do espírito, porque o inferno não tem um espaço circunscrito na criação divina. Mas, paralelo a isso, apresentada essa lista de absurdo que temos cometido, aparece do outro lado a lista de todo o bem que nós fizemos. Aí, ali vem as compensações. Diz ele que a alegria, a satisfação que a gente sente diante dos amigos espirituais que nos acompanham, pelo bem que fizemos, pelo aprendizado, pelas atividades que realizamos, tudo aquilo que for consignado como bem aparece lá naquela outra tela mental. E aí o estado da alma da gente, que corresponde ao céu espiritual, esse estado de felicidade, não tem adjetivo no nosso vocabulário para consignar tudo isso. Então a gente observa o seguinte: esse nosso medo está realmente, a nosso entendimento, consignado naquele medo de ir para o inferno que na verdade não existe. Mas, meu Deus, nós já estamos aí em cima da hora. Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos. Me desculpe o adiantamento e vou permitir que o nosso irmão Hugo, por gentileza, dê continuidade. Já eu me perdi no tempo. Me desculpe, tá ok? Muita paz, meus queridos irmãos. Não perdeu, não. Você fez belas colocações aí, belas reflexões, e eu achei muito importante essa questão do senhor ter colocado a questão da avó, dos ensinamentos, dos pés descobertos, porque eu também fui criado com vó, e por muito tempo tive medo de Mãe da Lua. Mãe da Lua, para quem não sabe, é um pássaro lá do Nordeste, e que canta em noite de lua cheia, e eu era bastante incentivado ao medo aí que Mãe da Lua iam buscar. Então, vejam que nisso colabora conosco o André Luiz, dizendo que às vezes nós somos criados para ser tão valentes, capazes de entrar na mata e lutar como um leão, e tão covardes, capazes de ter medo de uma borboleta, né? André Luiz nos esclarece isso, e que isso muitas das vezes trouxe traumas aí para a saúde mental de muitas pessoas, onde muitas pessoas são acometidas pelo estado epilético, tudo isso, pelas as informações. Mas era o tempo de cada um, né, das nossas vozes, era o tempo delas, nós temos essa plena conscientização. Mas eu li duas perguntas, e vou continuar lendo duas aqui para passar a palavra para o Hugo, que é a 69 e a 70. Então, a 69 diz assim: por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa morte? E a resposta é: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. E a pergunta 70, que ela é bastante ampla: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A resposta é: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa.
Mas antes do Hugo falar, nós queremos mandar aqui um abraço muito especial para o nosso companheiro Alexandre Santos, que está se recuperando aí, né? E nós precisamos estar sempre em orações para ajudar não só ele, como os nossos companheiros que estão acometidos por essa doença. Eu até passei o link para Alexandre, se ele puder entrar para a gente matar a saudade, no final ele entra aí, somente para a gente matar a saudade, se tiver condição, é claro. Mas vamos agradecer os nossos irmãos. Entrou aqui a dona Maria Soares, e tem aqui uma colocação, medo, Carlos Eduardo, o medo do tipo da morte, ou seja, como o indivíduo irá desencarnar, não seria o verdadeiro medo da humanidade como um todo? Bom, o Hugo vai responder isso aí. Nós temos a Wanda, que maravilha, eu amei esses ensinamentos, essas reflexões, louvado seja Deus, a gente que agradece. Maria Soares está aqui, ó, eu deixei passar. Bom dia para todos, com uma bênção de Deus. Então, vamos lá, Hugo, está com você, meu filho. Bom, seguindo as reflexões que Amadeu fez, né, e que foram bem interessantes, a questão da vida e da morte, né, principalmente a questão do desencarne, do processo da morte, ele está ligado com o próprio estudo que nós fizemos na aula passada. A nível espiritual, todos nós temos, né, uma quantidade pré-definida de fluido vital, né, que faz a união do nosso perispírito com o nosso corpo, né, através dos chakras, através de, né, campos de força, de assuntos que o próprio Amadeu comentou um pouco na semana passada, né, que provavelmente serão estudos no futuro sobre, né, com mais detalhes. E quando existe o esgotamento desse fluido vital, a nível espiritual, o espírito, né, que está habitando aquele corpo, ele começa a se desligar do corpo. E esse processo, ele leva, né, normalmente aquela causa de a morte, né, de forma natural, em que, de certo modo, a pessoa dorme, né, a pessoa encosta num canto, e ocorre o processo de desencarne, tá? Porque há esse esgotamento do fluido vital. Em termos físicos, né, que é uma coisa interessante para a gente analisar hoje, nosso corpo, né, como bem disse os espíritos, ele é uma máquina extremamente complexa, extremamente harmoniosa, e ele possui, né, vários processos que são processos essenciais. Nós temos um desses processos, que é a homeostase, que é a questão da manutenção do calor, né, das condições de equilíbrio do corpo. Então, se, né, um certo hormônio ele atua no corpo, depois de um tempo, esse mecanismo de homeostase ele começa a funcionar para que haja o equilíbrio desse hormônio no corpo. Né? Se há um aquecimento do corpo, o corpo gera, né, através do seu sistema simpático e parasimpático, né, várias questões físicas, né, metabólicas, para que o corpo resfrie. Se o corpo está muito frio, ele tenta também usar vários mecanismos metabólicos para que o corpo aqueça e sempre mantenha um equilíbrio interno. Né? Nós temos no nosso corpo uma série de processos que são vitais para a nossa vida, né, entre eles o próprio batimento do coração, né, que gera a circulação sanguínea. A circulação sanguínea ela é essencial para a nossa vida material, por quê? Porque, né, o sangue ele transporta o oxigênio, os nutrientes, e ele retira das células, né, todas as toxicidades, né, e o gás carbônico, e ele efetua, né, nos rins, no fígado, né, em vários lugares, um processo de renovação e de limpeza, onde ele vai retirando elementos nocivos que o nosso corpo vai gerando através dos processos metabólicos, para o exterior, e vai trazendo novos nutrientes para que as nossas células se mantenham energizadas. Dentro da própria célula, nós temos, né, o processo da geração de energia, que é gerado pela organela mitocôndria, né, a geração do ATP, e nós temos também, né, no núcleo da célula, toda a condição para que a célula se multiplique. E conforme nós vamos envelhecendo, esse processo de multiplicação, de divisão celular, ele vai se tornando menos frequente, a célula vai se dividindo menos, e quando se divide, gera uma série de problemas, né, principalmente porque nós temos dentro do nosso corpo uma série de proteínas, uma série de
de mecanismos que são essenciais para as funções do corpo, mas que com o envelhecimento, devido, né, aos processos oxidativos do nosso corpo, principalmente, o corpo vai perdendo, né, a estrutura para realizar esses processos vão se tornando mais lentos ou, muitas vezes, defeituosos. Então, né, no nosso DNA, né, que ele era perfeito, com ao longo dos anos ele vai tendo certas cadeias desestruturadas, certas moléculas, certas estruturas do DNA, que, consequentemente, lá na síntese de proteínas, vai gerar uma proteína nova, defeituosa, com algumas partes que talvez não funcionem corretamente. Esses defeitos, ao longo aí das décadas, né, eles vão gerando defeitos, dificuldades, que podem levar, né, a certas proteínas que são essenciais para os controles, por exemplo, da divisão celular, né, dos próprios metabolismos de geração de certas proteínas, de certos elementos dentro do corpo, que parem de funcionar ou que comecem a funcionar de forma desequilibrada. E o nosso corpo, né, ele é um mecanismo que ele está lutando constantemente contra a entropia, ou seja, contra o caos. Né? Se nós deixássemos, se o nosso corpo não tivesse, né, o espírito, né, cuidando dele através do perispírito, né, através do nosso modelo biológico organizador, né, que nosso espírito possui, nossas células, né, nosso corpo, nossas moléculas, cada uma tomaria uma decisão individual, sem pensar no todo, que é o corpo físico inteiro. E sem pensar no todo, né, nós temos no nosso corpo, nesse momento, mais de 100 bilhões de bactérias. No geral, a maioria são 100 milhões, digo. A maioria são bactérias positivas, que trabalham junto com o intestino, com o nosso organismo, mas nós temos muitos vírus, muitas bactérias que são nocivas, que qualquer desequilíbrio, elas começam a invadir os órgãos, elas começam a invadir os nossos sistemas para a sua multiplicação. Não importa o dano, não importa a consequência. Então, essa linha, ela é muito tênue, e o corpo está constantemente, através do nosso sistema imune, que também é um sistema vital para a nossa vida, lutando e combatendo essas bactérias, coexistindo com algumas, né, e suportando outras que, né, vírus, algumas coisas que não foi possível tratar, mas que não causam, né, uma doença fatal, né, pelo menos a curto prazo. E aí o que acontece? Quando começa a acontecer o processo de desencarne, ou nós temos um certo ferimento no nosso corpo, dependendo do órgão, como o cérebro, né, o coração, por exemplo, né, o que acontece com o nosso sistema? Ele entra nesse processo, né, ele não consegue mais manter a homeostase, ele não consegue manter mais esses processos essenciais, né, certas funções são desligadas, e essas funções, elas são obrigatórias, né, elas precisam acontecer para que toda a máquina física fique em harmonia, e caso uma delas cesse, né, por exemplo, os batimentos do coração, não há mais a circulação sanguínea, os nutrientes param de correr, o sangue, né, o oxigênio para de encontrar nos órgãos. Nosso cérebro, por exemplo, ele consome 25% do nosso oxigênio e 20% da energia do corpo total, né, gerada. Então, é um órgão vital que precisa estar ali constantemente sendo oxigenado, sendo alimentado com nutrientes. Então, 1 segundo, né, sem oxigênio já gera uma morte cerebral, né, em várias áreas do cérebro, que vão trazer consequências motoras, né, consequências para funções vitais do corpo, e até talvez levar, né, a uma morte aí muito rapidamente. Por quê? Porque é um órgão essencial que controla vários processos do nosso corpo, principalmente, né, nós temos processos no nosso, né, intestino, no fígado, no pâncreas, nos rins, em vários órgãos que são, né, nós não controlamos conscientemente, mas são processos vitais para todo o equilíbrio do corpo. Então, o corpo é uma máquina, né, que ela produz energia, ela consome, produz energia, né, ela combate certos elementos nocivos, ela transforma essa energia e armazena essa energia, ela utiliza essa energia depois, e nesses processos ao longo do dia, né, vão gerando sujeiras, e essas sujeiras, né, esses elementos nocivos ao corpo vão sendo eliminados de várias formas, e o corpo, ele é todo preparado para isso, né? Então, quando o corpo começa a ter dificuldade na eliminação desses elementos, ou, né, nós, por exemplo,
temos alto colesterol aí, né? Nosso corpo começa a ter dificuldade no transporte do oxigênio, né, da corrente sanguínea no nosso corpo, dos nutrientes, isso gera uma série de problemas. A diabetes, por exemplo, né, que envolve a questão da glicose, né, da captura da glicose, né, da transformação ali da glicose em energia pelas células, também gera uma série de desequilíbrios, e a somatória desses desequilíbrios em caminho físico, né, no nosso meio físico, vai gerando uma condição frágil no corpo, onde qualquer coisinha, né, gera uma reação em cadeia que aumenta a entropia, o desequilíbrio do sistema, até um nível que se torna irreversível, né? Normalmente, quando chega nesse nível, nós falamos da falência múltipla de órgãos, né? Onde uma coisa para de funcionar, sobrecarrega outro órgão, esse outro órgão depois para de funcionar, aí nós temos dois sistemas sem funcionar talvez, que leva a um terceiro, e muitas vezes gera um colapso de todo o corpo. E quando gera esse colapso, as funções param de funcionar, né? A nível espiritual, começa a ocorrer o desligamento do espírito, e o espírito, né, vai se retornando à pátria espiritual, com o corpo deixando de funcionar. Em poucas horas, nosso corpo já entra, né, em processo de decomposição, que é o quê? Né, as células sem a força mestra que as unia, cada uma toma o seu caminho, né? As bactérias invadem o corpo, os vírus, né, os germes, eles começam os seus processos reprodutivos, né, consumindo a matéria do nosso corpo, e em paralelo, as células que trabalhavam como uma unidade, né, sempre pensando no bem-estar de toda a estrutura física, cada uma começa a pensar em si mesma, e elas começam a se desagregar, porque o processo de geração de energia, de multiplicação, né, de cooperação ali, ele para de existir. Então começa a haver, né, a decomposição, a destruição dessas células, né, a longo prazo, a decomposição do corpo, a decomposição de toda a estrutura, que vai sendo deixada, né, ao solo, à natureza, e esses átomos, essas moléculas, vão ser utilizadas em outros corpos, em outras estruturas biológicas do nosso mundo material. Sobre a pergunta do Carlos Eduardo, né, o medo do tipo da morte, ou seja, como o indivíduo irá desencarnar, não seria o verdadeiro medo da humanidade como um todo? De certo modo, sim. Tá? Isso depende de indivíduo para indivíduo, mas pensar sobre a morte, né, até pelo nosso mecanismo de sobrevivência, que é instintivo, que nós herdamos há milhões de anos, ele leva nosso corpo a sempre buscar a defesa. Então, quando nós sentimos um medo, né, eu estou num lugar alto, nosso corpo ele gera uma série de reações, né, no nosso sistema límbico, no nosso sistema emocional e no nosso corpo, liberando adrenalina ou cortisol, o que for necessário, para ativar os nossos músculos, nosso corpo, enrijecer, né, talvez dê uma prudência ali, aumenta a acurácia da nossa visão, para que a gente tome cuidado naquela altura, né, e esse mecanismo, ele é tanto espiritual, né, nós temos no nosso espírito, de certo modo, né, um instinto aí, um instinto de preservação que gera sensações, né, aquele calafrio, aquele medo, né, aquele desespero, talvez, que, né, com talvez a premonição da morte iminente, ou a previsão, a possibilidade da morte iminente, né, gera um certo receio, um certo desequilíbrio, nossos pensamentos começam a ficar também, né, todos desequilibrados ali, atentos àquela situação, né, talvez até em desespero, e existe um mecanismo físico de autopreservação, onde o nosso corpo, né, nosso cérebro, ele já tem vários mecanismos prontos para que nos alertar de que aquela situação é perigosa, né, ou de que talvez aquele processo que nós estamos tendo ali, ele gera um medo, né, talvez até inconsciente, profundo, né, e que isso serve também como um mecanismo de defesa do corpo, para que a gente se resguarde, para que a gente o mais rápido possível saia daquela situação, né? Então, esses mecanismos de pensamento, eles são naturais até certo ponto, mas nós também temos outros mecanismos no nosso corpo que, né, que fazem com que, a passar daquela situação, a gente volte à normalidade. Então, se a gente passou por uma situação de susto, depois, né, se traumatiza e fica ali achando que vai morrer, ou tendo pensamentos, né,
eu vou morrer a qualquer momento, aí já tem um certo desequilíbrio dos nossos pensamentos, né, que precisa ser tratado, precisa ser conduzido, porque senão é a normalidade do nosso corpo. Nós normalmente não pensamos, né, sobre a morte tanto assim, ou não dessa forma, né, tão visceral. Quando a gente pensa dessa forma visceral na morte, é normalmente quando a gente está na iminência ou nós estamos pressentindo que algo vai acontecer. Né, mas aí vem, como a Amadeu bem disse, né, nas suas reflexões, vem o estudo, né, vem as reflexões, vem esse conhecimento de que nós somos imortais, né, enquanto espíritos, né, nós somos, e que tudo isso ajuda para que, né, caso venha a morte ou a gente se sinta na iminência da morte, a gente tem o equilíbrio para passar por essa situação, sabendo que não é o espírito, não é a nossa essência que vai desencarnar, mas sim a nossa estrutura física que talvez, né, está passando por um processo ali, que ela precise desencarnar, né, ou de forma natural, ou que talvez nós passamos por algum momento aí, alguma situação inesperada que vá nos conduzir ao desencarne. Né? Normalmente, né, tanto materialmente quanto espiritualmente, né, a morte por violência, né, um acidente de trânsito ou, né, um tiro, alguma situação, um ferimento grave, né, normalmente ela causa mais impacto no espírito do que a morte natural, né, que é quando a vitalidade se esvai. Por quê? Porque ali os laços já estão sendo frouxos, né, já estão estergados, né, já está tendo a separação natural. Né? Quando existe uma morte violenta, o espírito muitas vezes não está preparado para isso, né, por estudos, por reflexões, por conhecimento da vida espiritual, mas também o corpo está cheio de vitalidade, então os laços, eles estão muito mais agregados, né, praticamente átomo a átomo, está ligado do perispírito com o corpo físico, então é bem dificultoso esse processo, né, por isso que também é importante a gente estar sempre estudando, né, sobre a questão espiritual, estar sempre buscando esse contato com a espiritualidade, porque no caso, né, de haver essa violência, ou de passarmos por esse sofrimento, a bondade divina pode nos socorrer, pode nos amparar, para que nós tenhamos o processo mais suave possível e possamos desencarnar sem todo esse desequilíbrio, ainda que talvez não fosse da forma suave, né, na idade correta, da forma que a gente gostaria, mas né, vai ser um processo que vai causar menos sofrimento e menos desequilíbrio, se nós tenhamos essa visão, essa conexão com a espiritualidade. Né? Bom, depois nós podemos fazer outras reflexões sobre a morte, né, mas eu acredito que nesse momento, né, numa visão geral, essas são as reflexões. Né, fica meu agradecimento a todos aí, e não temam, né, a morte, né, não pensem no detalhe, como vai ser minha morte, nada disso, isso só gera perturbação. Pensem que todos nós somos espíritos, né, e que nós teremos uma morte suave, porque nós estamos trabalhando para construir um equilíbrio, uma paz dentro de nós, e que a benevolência divina vai nos ajudar, e também já vamos nos desapegando das coisas também, muito do processo da morte que causa sofrimento, é o apego ao carro, à família, às pessoas, né, aos filhos ou aos pais, a tudo isso. Nós temos que amar as pessoas, mas saber que cada um tem seu momento, tem seu processo, inclusive nós mesmos. Começar a nos desapegar, né, da nossa vida, sabendo que ela está nas mãos da espiritualidade e que o momento que for propício, nós seremos levados para o plano espiritual, se Deus quiser, de forma equilibrada, de forma pacífica, de forma tranquila, né, e vamos trabalhar para conquistar essa tranquilidade do desencarne também, né, desse processo aí que é vital, importante na nossa existência como um todo. Um abraço a todos aí e obrigado pela oportunidade. Interessante lembrar de dois casos, né? Você falando aqui, e eu me lembrando de duas pessoas que desencarnaram bem precocemente aos nossos olhos, que foi a jovem Patrícia, dos seus relatos, né? E também o Luiz Sérgio, aos 23 anos de idade, ou seja, cheios de vitalidade. No entanto, todos foram socorridos, amparados, porque, além de estar dentro de uma programação espiritual, foram mortes, assim, consideradas, entre aspas, naturais. Embora o Luiz Sérgio foi um acidente,
aos nossos olhos, aos olhos de quem está de fora, né, na nossa pequenez, a gente acha que a gente fica com 1000 possibilidades, mas a gente sabe que tudo é regido por Deus, por uma ordem superior. Mas também devemos sempre nos lembrar que devemos proteger, zelar e cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo físico. Então, quando estamos cometendo coisas, né, que vai denegrir esse corpo, seja com vícios de qualquer ordem, de uma certa forma, nós também estamos fazendo com que essa vitalidade do nosso corpo ela vai se esvaindo, podendo até fazer com que haja, né, um desencarne precoce, porque se eu estou me entupindo de álcool todos os dias, de uma substância tóxica, é natural que a minha saúde ela vai ficar precária. Eu, na minha idade, eu não terei os meus órgãos tão fortalecidos como a outra pessoa que não faz a mesma coisa, que não comete as mesmas coisas. Então, se o nosso corpo é o nosso templo do espírito, nós temos sim que zelar por ele. E de posse do conhecimento, ainda mais. Então, eu estava pensando que a gente, né, é muito comum a gente ver e ler que as maiores atrocidades, elas são feitas na calada da noite. Por quê? Porque, aparentemente, nós, né, na nossa ignorância, nós achamos que ninguém está vendo. Os homens encarnados podem até não estar vendo. No entanto, tem quem vê. Os espíritos estão vendo, e aquele que nos criou, que nos colocou, que nos fez, está nos vendo. E de posse, né, da nossa verdadeira vida, voltando para casa, é como sentar na sala de casa e ver lá a nossa vida passando num televisor e a nossa família toda reunida vendo o que nós fizemos. Então, talvez um dos medos da morte também seja esse, a máscara, o medo, né? Que a máscara vai cair. Então, nós vamos ver tudo que nós fizemos. E aí não vai ter mais noite para encobrir aquilo que fizemos, vai ser a gente com a nossa própria consciência. E aí é onde o seu Amadeu falou ainda há pouco, nós vamos nos sentir envergonhados dos que fizemos. Dá o quê? Era isso que eu queria falar. Gratidão a todos, foi muito esclarecedor. Muito bem, nós trouxemos aqui também uma colocação do nosso querido Carlos Eduardo, o trabalho de evangelização por Madalena, relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Chico Xavier ajudou os irmãos leprosos em seus processos de desencarne. E isso é muito interessante, porque nesses processos ninguém está sozinho, né? Os irmãos espirituais estão sempre nos auxiliando. Mas é preciso que a gente também aceite esse auxílio. Assim como na vida encarnada, nós temos o nosso amigo espiritual, que nos auxilia, mas muitas das vezes nós não atemos a isso, né? Nós não temos sensibilidade para atinar, para observar essas informações. Passa batido, despercebidos. No mundo espiritual, na vida espiritual, também é assim. Esse amigo continua nos orientando, nos oferecendo ajuda. Mas será que nós estamos preparados, pelo menos, para aceitar essa ajuda? É por isso que nós temos que buscar compreender, né, essas leis, para nesse momento, pelo menos, nesse momento, nós possamos receber essa ajuda e deixar ser conduzidos por esses irmãos de amor, de luz, para os nossos devidos refazimentos. Porque a morte, para todos nós, vai trazer uma espécie de perturbação, seja maior, seja menor, seja igual ou não, mas para todos nós vamos passar. Isso é da lei, né? Agora, só o espírito bastante elevado, né, nesse conhecimento, nessa superioridade, é que vai entender o seu processo. E temos relatos aí de espíritos que às vezes deixam o corpo passando mensagem, mas é espíritos que já não está dentro do nosso grau de adiantamento, já está bem avançado na espiritualidade. O tempo é curto, eu agradeço a todos pela participação. Temos uma outra participação do nosso querido Rodrigues Bélia,
Queridos amigos, gratidão pela abordagem do tema tão importante, principalmente agora que muitos estão desencarnando pelo Covid. Olha, o amigo aqui mexeu num tema, né, bastante complexo para nós dialogarmos, mas nós sabemos que também, com Covid ou sem Covid, tudo tem uma programação. E Deus está no comando de todas as coisas. É preciso que nós saibamos fazer as nossas preces, envolvendo esses irmãos que estão partindo por essa doença. É preciso que nós saibamos que essa doença trouxe desequilíbrio a muitas famílias, ceifando vidas, não só de um, mas de vários aí dentro do agrupamento familiar. Mas, uma vez, a prece é o sustentáculo da alma. Nós precisamos elevar em preces e dizer a Deus que nós sabemos que Ele está no comando de todas as coisas. E é nesse momento que nós temos que, verdadeiramente, acreditar na força superior, né? Tudo está sob o comando do Pai Criador da vida. A vida não está nas nossas mãos. Ela pode até ter um controle de educação, um controle de aprendizado, mas a vida está na mão do Criador. Então, gente, nós, com essas reflexões, nós agradecemos. Vamos passar a fazer a programação da Web Rádio Estação da Luz. Eu vou aqui fazer com o senhor Amadeu, trocar uma figurinha aqui. Eu vou fazer uma semana, e se o senhor puder fazer aí a outra semana, eu vou iniciar aí pela segunda-feira, né? A semana inicia pelo domingo, mas lógico que nós vamos passar a partir da segunda, e na sequência, o senhor faz um dia, eu faço um dia, o senhor faz outro. Então, vamos lá. Na segunda-feira, deixa eu retirar nós aqui da sala para melhorar essa comunicação. Na segunda-feira, nós temos aí, vou ver aqui onde foi que eu... Bom, programação da segunda-feira. 8h da manhã, nós temos nos domínios da mediunidade, e foram tratados aí os assuntos da proteção antes e depois do nascimento, do livro Missionários da Luz, do querido André Luiz e Chico Xavier, trazidas aí pelo nosso querido Amadeu Ferreira, que está na sala conosco, trazido pelo Feio Quintal e nosso Ivan Augusto, toda segunda-feira, 8h da manhã. Tivemos ainda conhecendo a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira, com a nossa querida Zezé Franco, direto do Rio de Janeiro. Na sequência, nós tivemos às 21h, a temática espírita, assuntos diversos. O entrevistado foi o nosso Altamir Cunha, o amigo e irmão Altamir Cunha, de Natal, no Rio Grande do Norte, com o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar, nosso querido Tavares. Tivemos aí também, Espiritismo e Educação, Limites Sem Traumas, foi o tema, Construindo Cidadãos, apresentação de Marco Demário e Ronaldo Gomes. E, finalizando aqui, nós tivemos o Evangelho por Emmanuel, com a apresentação do nosso querido Amadeu Ferreira, aí, 23h, é o programa diário da Web Rádio Estação da Luz. Seu Amadeu, o que tivemos na terça-feira? Ok, dessa terça-feira, às 8h da manhã, o programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade, foi estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, A Felicidade Não É Deste Mundo, com Delcio Soares, Dona Marília e Kátia Martins e Hugo. Aliás, você estava viajando, quem fez esse programa foi o Tavares e mais integrantes da equipe, foi isso mesmo? Mas às 17h nós tivemos o programa Espírita, a Vida no Mundo Espiritual, com o Silva Almeida, estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Às 19h, o programa Espírita, Vida e Abundância, com Henrique de França, lá de Brasília, tema a dádiva da sobriedade e da dor insanidade e da insanidade. Às 20h, tivemos o programa Espírita Herculano Pires, O Homem no Mundo, Heloísa Pires, Alberto Magno, Wagner Tadeu, tema Fora de Kardec não há salvação. E às 23h, o programa Espírita Evangelho por Emmanuel, que era Alexandre Santos, foi feito pela equipe da Web Rádio Estação da Luz. E na quarta-feira, Delcio? Bom, na quarta-feira nós tivemos aí Filosofia, Ciência e Moral, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo,
A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, conduzido aí pela nossa querida Cristina Albuquerque, José Aguilardo, e é o programa que é de Alexandre Santos, que, como falamos, participa conosco também desse programa de hoje, mas está se recuperando aí da Covid. Então, a gente manda um carinhoso abraço aí para o nosso querido Alexandre Santos. Nós tivemos também Missionários da Luz, com a apresentação da Berenice Lima, do Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, também do Rio de Janeiro, estudando o livro Missionários da Luz, ele que vai ao ar sempre às 18 horas. Né? E, na sequência, tivemos Estação da Luz, 21 anos no ar, às 19 horas, trazendo o entrevistado, o Eiri Lopes, de São Paulo, ele que tem o blog Espírita, trabalha, tem a participação do blog Espírita, luzespírita.org.br, e a gente agradece aí por mais esse programa aí. Bom, vamos ver aqui o que tivemos mais aqui, e finalizando, nós tivemos aí o Evangelho por Emmanuel, né? Ontem, quem fez foi eu que fiz o Evangelho por Emmanuel, às 23 horas. E na quinta-feira, seu Amadeu? Às 8 horas da manhã, hoje, estamos fazendo o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Nelson Soares, Dona Marília, Hugo, Alexandre está se recuperando e nós estamos também participando. O estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 2, A Vida e a Morte, perguntas de 68 a 70. Às 19 horas, nós teremos o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar, tema Com Kardec e Jesus, entrevistando Jane Veloso, Isabel Ferreira, Marília Regina, do Grupo Espírita Rita de Cássia, do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Às 21 horas, o programa Espírita Um Mergulho no Pensamento de Leão Denis, com Luiz Lode, Niceia Rosa, Terezinha Guimarães, Valéria Tavares, do Grupo Espírita Rita de Cássia, também do Leblon, no Rio de Janeiro. E às 23 horas, o programa Espírita O Evangelho por Emmanuel, com Hugo Laércio, o bom menino que está conosco aqui no programa. E na sexta-feira, o que nós teremos amanhã, meu querido? Bom, amanhã nós teremos nos domínios da mediunidade. Novamente, volta nos domínios da mediunidade, que é segunda e sexta. Nós temos o tema As Perturbações das Obsessões, do livro Missionário da Luz, de Chico Xavier e André Luiz, e outros livros aí. Né? Toda sexta, às 8 horas da manhã, a apresentação do Amadeu Ferreira, Ivan Augusto e Freire Quintal. E, na sequência, nós temos também Viver é Sempre Melhor, estudando o livro Memórias de um Suicida, às 9h30 da manhã, com Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro. Esse tema é maravilhoso, porque trata aí sempre do tema do suicídio, um assunto tão necessário para os nossos tempos. E temos também Caminhos da Redenção, tema A Paz e a Brandura que Jesus nos ensinou, a apresentação do nosso querido amigo, irmão Adolfo Nogueira, do Centro Espírita Júlio César, no Grajaú, no Rio de Janeiro. Então, aí temos também amanhã uma ótima programação, fica aqui, História dos Espíritos, tema O Resgate, livro Depoimentos Vivos, Espíritos Diversos, Divaldo Franco, a apresentação de Zezé Franco. Esse programa é amanhã, às 16 horas. Amanhã não, é sexta-feira. É amanhã, sim. Amanhã. Então, vamos lá. Caminho de Redenção, já falamos. Vamos. História de Espíritos. Aqui nós temos também, nas sextas-feiras, Cartas do Além, Cartas Consoladoras, livro Retornaram Contando, Chico Xavier, Espíritos Diversos, capítulo 6, Iniciação para a Vida Nova, Francisco Rosa e Silva, Chiquito Rosa, direto de Uberaba, Minas Gerais. São essas cartas consoladoras trazidas aí pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier e que consolam até hoje ao lermos essas cartas consoladoras. Às 19 horas. E temos aí Dialogando com Kardec, às 21 horas, com Enzio Obana, direto de Cascavel, no Paraná, e o tema Viagens Espíritas, esmiuçando textos desconhecidos, Viagem Espírita, de 1862, e outras viagens de Kardec. Veja que amanhã temos bastante, na grade aqui está repleta de programas, e trazemos também aí o programa O Evangelho por Emmanuel, apresentado por Silvia Almeida, 23 horas.
É isso? Vamos ver aqui. Esse aqui já é? Muito bem. Aí já vem o sábado, né? Isso aí já é sábado. É o programa sábado, dia 6 de março de 2021, às 18 horas. Programa Espírita Livros de Luz, o Livro da Esperança, de Emmanuel com Chico Xavier. Zezé Franco vai apresentar. Às 19 horas, nós temos o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar. Livro Dialogando com Jesus, com Enzo Albana, lá do Paraná. E às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Amanda Alves, a menina do nosso irmão Dessa. E no domingo, fechando a programação, meu irmão. No domingo, nós temos a atualidade do pensamento espírita. O que significa ser espírita para você? É uma pergunta. E quem responde é Cosme Deolindo e Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro. E nós temos, na sequência, o Evangelho na Rádio, às 21 horas, feito aqui pela equipe da Web Rádio Estação da Luz. E o tema aí é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, item 16 a 18, Mundos Regeneradores, né? Com a preparação aí do livro Pão Nosso, no item 15. E para finalizar o domingo, nós temos o Evangelho por Emmanuel, apresentado aí pelo nosso querido Renato Bezerra e Amadeu Ferreira, que será às 23 horas. Muito bem, eu acho que assim nós finalizamos aqui a programação da Web Rádio semanal e vamos voltando aí, pedindo ao senhor Amadeu que ele possa fazer a prece final e o encerramento do programa de hoje, agradecido a Deus e a todos pela audiência. Que assim Muito seja. bem, meus queridos irmãos, vamos aproveitar o ensejo dessas vibrações amoráveis que estão norteando as nossas atividades nesta manhã e vamos pedir pelos nossos irmãos necessitados. Tem uma irmã nossa aqui que sofreu uma queda em casa e foi parar no hospital, está em coma, é a nossa irmã Socorro, esposa do irmão Chiquinho das Quintas. Temos a nossa irmã Dona Minervina, que está também num estado muito difícil, para a qual nós pedimos as bênçãos e a proteção. Nós pedimos também pelo nosso irmão Renato e sua família. A família de Renato está toda com o Covid, se recuperando bem, graças a Deus. Pedimos também, fazemos nossas palavras da nossa irmã Dona Marília, pedimos pelo nosso irmão Alexandre Santos, que se recupere breve e esteja conosco na próxima semana, em nome de Jesus. E vamos pedir também por todos esses irmãos que se encontram em sofrimento no plano físico e no plano espiritual, aqueles que estão nos leitos de dor, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, nos umbrais, onde há choros, rangeiros e dentes, que as bênçãos e o amor do nosso Pai misericordioso alcance a cada um dos seus filhos de conformidade com o merecimento. E vamos dizer, Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do amor, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Bom dia, Brasil! Bom dia e até daqui a pouco com nossa querida Silvia Almeida, às 9h30 da manhã. Um abraço, Amadeu. Se Deus quiser. Gratidão. Até amanhã, meu querido. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece.